Maravilha, mais uma vez aqui para a gente conversar um pouquinho. Hoje, mais uma vez, né, uma live mais rápida também, e que eu quero falar um pouco sobre o despertar da essência. Isso é uma coisa que eu sempre venho falando, né? O despertar da consciência, o despertar da essência, o despertar crístico. Então, todos esses despertar é algo para que nós podemos crescer espiritualmente, evoluir de maneira espiritual. E o despertar da essência, ela é como eu sempre gosto de falar, o eu sou, né, que está em nós, que né, nós podemos chamar de fonte criadora de tudo que é o Espírito Santo, Deus, enfim, tudo isso, toda essa essência que somos nós, quando a gente desperta isso, tudo aquilo que a gente vive no cotidiano, a gente consegue observar, né? A gente consegue observar isso de uma forma mais tranquila, a gente consegue observar de fora, porque quando a gente desperta, quem está olhando agora de maneira um pouco mais abrangente, mais ampla, não somos nós na essência, e sim a essência olhando através de nós. Então, quando a gente consegue isso, quando a gente consegue perceber esse modelo, quando a gente consegue alcançar esse despertar real, então tudo começa a ficar bem mais fácil, bem mais tranquilo. Não quer dizer que não vai ter, né, os perrengues da vida, não quer dizer que você, né, não vai pagar mais os boletos. Não, você vai continuar pagando os boletos, você vai continuar aí comprando, fazendo o que você sempre fez, mas agora com o despertar da essência, da consciência ou despertar espiritual, como é mais falado, você vai conseguir ter mais equilíbrio sobre tudo. Sobre tudo. Por quê? Porque as suas emoções vão estar mais em sintonia, o seu mental vai estar mais em sintonia. Então, quando você equilibra o mental, racional com emocional, então você consegue ter o equilíbrio. O equilíbrio dos dois forma um terceiro, que é essa consciência que começa a fluir. E aí tudo na nossa vida, crenças, bloqueios, traumas, paradigmas, começam a ser dissipados. Pouquinho, sim, pouquinho, mas já vai te dar uma outra visão de mundo. Então, esse despertar da essência, você já começa a trabalhar vários bloqueios que antes você não conseguia perceber, que agora você está olhando, né? Olhando de fora. Ou seja, a essência está te mostrando. E você fazendo a sua parte, buscando, né? Adquirindo autoconhecimento, que é o que eu sempre falo, e praticando, então a gente consegue aí desbloquear a nossa essência e ter uma vida em flow, como eu gosto de dizer, e mais do que isso, a gente começa a ter prosperidade e prosperidade do ser. Essa é a melhor prosperidade que pode existir. Assim como Jesus disse, não busqueis tesouros na terra, onde a traça, os ladrões roubam e minam, mas buscai tesouros no céu, onde nem a traça, nem ladrões, nem a ferrugem, nada corrói. Então, esta consciência seria o que? O autoconhecimento, quando você conhece sobre as coisas, quando você tem o conhecimento de si mesmo. Então, nada e nem ninguém vai tirar isso de você. O seu conhecimento, lembre, conhecimento, mais o autoconhecimento, porque aí você consegue trabalhar de um outro patamar de visão. Agora, se eu só busco as coisas externas, materiais, tudo isso vai passar. É como a metáfora falou. Os ladrões roubam, a traça corrói, enfim, tudo isso passa. Mas o autoconhecimento, o conhecimento que você tem, tudo isso não passa. Vamos a um exemplo. Se você tem conhecimento em construir uma casa e por algum motivo a sua casa foi tirada do lugar ou alguém derrubou, com seu conhecimento você vai lá e cria outra casa. Você faz outra casa. Agora, se você não tem o conhecimento, você não pode, aí você vai ter que pedir para outra pessoa. Então, o exemplo é um exemplo um pouco simples, mas
acredito que consegui passar o que eu gostaria, que é esse, como é que eu posso falar? Esse entendimento, né? Que o conhecimento é muito melhor do que o que é físico, o que é palpável. Lembrando, não quer dizer que você vai despertar, vai ter esse autoconhecimento que você não vai precisar dessas coisas. Não, não me entenda mal. Você sim, sempre vai ter as coisas, vai conseguir. Porém, você vai ver tudo isso de um outro ponto de vista. Não vai ver num ponto de vista de carência, de apego, não. Vai ver num ponto de vista de usufruir isso e ajudar os outros, se possível, né? Se você conseguir ajudar. E quando você consegue ajudar, e isso pode ser, a ajuda pode ser de qualquer forma, pode ser passando o seu conhecimento, ajudando em algum ponto que a pessoa precise, enfim, tem várias maneiras de se ajudar. Então, esse despertar da essência, quando você começa a crescer espiritualmente, evoluir, sempre vou falar, você vai aumentar a sua vibração. E essa vibração aumentada, você vai começar a vibrar coisas positivas. Então, quando eu vibro coisas positivas, eu crio em mim, né? Porque tudo é interno, então eu crio em mim e atraio tudo aquilo referente ao que eu estou criando, ou seja, o que eu estou emanando, o que eu estou transmitindo. Então, quando eu emano algo, existe uma onda de frequência que vai, né, vamos falar dessa forma, que vai, e uma outra que vem. Então, quando essas duas se chocam, ocorre a interferência construtiva. E essa interferência construtiva, ela vai se materializar aqui nessa dimensão. Então, o pico da onda de uma frequência emanada com o pico da onda de uma frequência que está voltando, ela vai ocasionar isso, a materialização nesse campo físico. Porém, né, se é um desejo de algo físico, de algo palpável, por exemplo, um carro, uma casa, qualquer coisa nesse sentido, você precisa sustentar isso, sustentar o que você acredita. Você acredita, você agradece e você não tem apego ao resultado, né, no princípio do soltar, e aí você, ao seu tempo, o tempo que vai, como é que eu posso falar? Que vai ser necessário para que ele se materialize aqui, assim vai acontecer. Então, quanto mais você soltar esse desejo, quanto mais você agradecer, mais rápido vai vir. Então, todo bloqueio, todo paradigma vai ter o seu ponto. Tudo isso vai sendo dissipado. Oi, Lene, seja bem-vinda. Então, tudo isso vai ser dissipado de uma forma que você consiga criar e atrair isso para você. Então, tudo isso, né, é falado na mecânica quântica. Mecânica quântica, ela fala sobre isso, que você emana o que você cria em si, dentro de si, você vai atrair mais do mesmo, né? Ou é igual ou é semelhante. Então, quando isso acontece, você então materializa os seus desejos. Só que tem uma coisa muito importante, quanto mais você eleva a sua vibração, mais essas coisas que você antes gostaria de ter vai ficando mais leve. Você já não vai querendo mais isso. Por quê? Porque agora não está mais no apego, está apenas no usufruir isso. Então não tem muito apego, então você não tem muito aquele desejo de carência, do apego por aquilo que você quer. Então isso é bem interessante. Quanto mais a nossa vibração aumenta, menos desejo nós temos por algo. Por quê? Porque a vibração bem alta, ela é uma vibração da essência. E a vibração mais baixa é uma vibração da existência. E aí a existência entra toda a nossa personalidade, os nossos dogmas, paradigmas, o nosso instinto de sobrevivência, preservação da espécie. Então, como fica muito, essa energia fica muito aqui na Terra e ela não está equilibrada, então as coisas
ficam mais desejosas por isso tudo. Quando você aumenta a sua vibração, você entra no equilíbrio, você agradece, solta, tudo começa a se moldar ao teu favor. Então isso é uma questão importante de a gente entender. E quando a gente não apenas entende, mas compreende, colocando na prática, a gente vê que tudo isso é uma realidade. Tá bom? Então, essa foi uma live rápida que eu fiz hoje. Na sexta-feira, como eu falei antes, eu vou fazer uma palestra que eu vou transmitir no YouTube. Vou transmitir também aqui no Instagram. Se você não é inscrito no meu canal do YouTube, é Sérgio Itamar Oficial. Se inscreva lá e participe na sexta-feira, né? Que aí você consegue ver os slides, ver tudo certinho. E mais uma vez, se você estiver no YouTube, deixe um comentário, deixe aí o seu joinha, compartilhe se possível. No Instagram a mesma coisa, compartilhe, deixe o seu comentário, para que eu possa saber que você quer mais desse conteúdo, tá bom? Então, eu te agradeço por você estar comigo até agora, tá? Um forte abraço e até mais.